Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud. Desde já agradeço a todos vocês, nossos ouvintes, e já abro a nosso podcast de hoje, já novamente fazendo um reforço para vocês. Temos um e-mail de comunicação, uma maneira de vocês se comunicarem conosco para enviar dúvidas, enviar perguntas, temas, qualquer coisa que vocês queiram falar conosco. É importantíssimo responder e receber essas informações de vocês. O e-mail é googlecloudcast@google.com. Então, por favor, nos enviem tudo o que vocês quiserem, inclusive críticas. Podem criticar a mim, pode criticar o Marcelinho, sem problema nenhum. Acho que aqui esse fórum é válido para todos nós. Eu já me apresentei, já fiz a abertura do nosso episódio de hoje e vou passar a bola para o meu co-apresentador, o meu parceiro de podcast, Marcelinho. Por favor, Marcelinho. Olá, Dani, tudo bem? Olá, nossos queridos ouvintes. Bom, eu sou Marcelo Gomes, especialista de modernização de infraestrutura, e hoje nós temos aqui a presença do nosso convidado, Carlos Otávio. O Carlos Otávio Queiroz, ele é diretor de arquitetura e CEO de Analytics do time da Globo. Carlos, por favor, se introduz aí para o pessoal e se quiser passar um contexto, pode ficar à vontade. Olá, Daniel. Olá, Marcelo. Um prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Como você colocou, eu sou o Head de Arquitetura e de Analytics aqui na Globo, e é um prazer estar aqui falando nesse podcast de Cloud. Maravilha, Carlos, muito obrigado. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre essa parte de criação de um plano de continuidade de negócio. E eu vou dar um contexto para vocês sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Então, em abril desse ano, foi anunciada a parceria entre o Google Cloud e o time da Globo. E essa parceria foi com o objetivo de catalisar esse processo de inovação, né, da empresa através da transformação digital. E ela está muito firmada nos próximos 7 anos. Criar o processo de otimização, né, da parte das plataformas de tecnologia da Globo através da infraestrutura global escalável e segura que a gente tem no Google Cloud. E também, obviamente, as capacidades analíticas, junto com as capacidades de inteligência artificial, machine learning, que vão poder apoiar em todo esse processo de evolução tecnológica. Então, Carlos, eu vou começar com uma primeira pergunta, né? Pensando nesse contexto de transformação digital, né, que está abrindo vários caminhos, né, diversificados aí para a Globo, tem esses novos focos de negócio. Eu acredito que estão aí todo o processo das entregas diretamente voltadas aos consumidores, né? Então, a direct to customer, e o posicionamento aí como Media Tech da Globo. Então, pensando nessa aproximação com os públicos, né, já existentes, e também para poder adentrar novos mercados, como vocês identificariam aí essas oportunidades de crescimento e qual o papel na estratégia de longo prazo da Globo dentro desse processo? Boa pergunta, Marcelo. Eu acho que talvez seja importante no início para os nossos ouvintes, né, contextualizar o que significa essa estratégia da Globo, e sim, um dos componentes de uma mudança de estratégia da Globo é uma oferta de um portfólio que a gente chama de direct consumer, ou seja, com contato direto com o consumidor, né? E posso citar aqui o Globoplay, é um exemplo desse movimento, o Cartola é um outro exemplo, toda a família G são exemplos, e muito mais coisa está no nosso pipeline de ampliação desse portfólio direct to consumer. E você tocou num outro elemento que é o Media Tech, né? Também é no que a Globo pretende se transformar, né? E o que a gente quer dizer com Media Tech, né? Assim, é a combinação de competências que a Globo já possuía de produção e distribuição de conteúdo. Esse é o lado mídia dessa frase, né? E reconhecer que a tecnologia, ela é tão importante para essa nova experiência do consumidor, e ela deve estar lado a lado com essas competências que tradicionalmente uma empresa de mídia tem, e isso forma esse nickname de Media Tech, né? Ou seja, uma empresa de mídia com um DNA e com uma abordagem essencialmente tecnológica para suas novas ofertas, para o seu novo portfólio que estamos oferecendo para os nossos consumidores. E quando a gente fala desse movimento, Cloud é um elemento chave dessa estratégia, porque ele é um enabler, é um habilitador, né, das
escalabilidade para esse mundo de 2C, né? Vale lembrar para os nossos ouvintes que quando a gente fala em programas como o Big Brother, né, a gente tem audiências massivas, né? Temos hoje o recorde do Guinness, né, de uma votação no mesmo episódio do Big Brother, né? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de votos, né? Então, assim, são efetivamente escalas massivas em que a cloud irá nos ajudar nessa estratégia, dentre outros componentes, a viabilizar essa escalabilidade, né? Um outro componente que você mencionou, que é o lado de dados, de analytics, né? Assim, isso também faz parte do nosso escopo da parceria com o Google, né? Assim, este lado data-driven é um outro lado que a gente pretende explorar bastante, além de um lado de inovação, e por isso que a gente chama esse deal feito com a Google de uma parceria de fato, né? Ele não é uma relação tradicional de vendor management ou um processo tradicional de cloudification, ele vai além desse processo de cloudification. Ele tem expectativas de ambos os lados, né? De co-inovação, né? Co-inovação, inclusive na indústria de mídia, é parte do escopo, não só, eu dei o exemplo aqui do digital, mas a gente migrar workloads, que a gente chama do media supply chain, ou seja, da cadeia de valor de produção e distribuição de conteúdo de mídia. Então, as apostas e as ambições do que a gente pretende fazer com a cloud nesta parceria são bastante amplas. Carlos, é importante que você tocou no ponto e até você falou uma palavra-chave que eu vou puxar o gancho para uma próxima pergunta, que é a estratégia. Então, quando a gente olha para a estratégia, até o Marcelinho até comentou agora, você reforçou, lá em abril vocês anunciaram a parceria com o Google Cloud para migrar a infraestrutura para a nuvem, e além de infraestrutura, você citou alguns pontos agora que visa a otimização das plataformas de tecnologia em geral da Globo, desde os centros de dados até cadeia de distribuição de mídia, como você último colocou para os clientes finais, né? Voltando um pouquinho no passado, quais foram os desafios que vocês tiveram antes de decidir migrar para a nuvem e por que no final optar por uma migração? Claro que eu sei que essa pergunta ela é bem vasta, né? Bem grande para se responder, mas eu acho que vale você colocar alguns pontos que vão ser destaque para quem está nos ouvindo. Eu acho que quando a gente fala de uma estratégia de cloud, de um cloudification, né, alguns elementos chave precisam ser endereçados e eu vou destacar alguns aqui. Um deles é a arquitetura, né? E aí você tocou no ponto da migração, né? Quando a gente pensa em migrar para a nuvem, né? Eu acho que a arquitetura é chave e pensá-la antes e discuti-la antes de fazer o move to cloud, ela é relevante. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fala, obviamente, se a gente quer aproveitar toda essa escalabilidade que eu citei, né? A gente não é só uma questão da infraestrutura em si, mas sim do quanto as suas aplicações ou as suas soluções, os seus produtos, né, podem se beneficiar dessa escalabilidade, né? Então, eu falo de reduzir interdependências, eu falo de ter escalabilidade horizontal e não apenas vertical, eu falo de ter security by design, né? Não vou mover os workloads e depois em pensar em como dar segurança para isso. Então, sem entrar em todos os detalhes dos aspectos arquitetônicos, mas a arquitetura é um elemento chave para um melhor aproveitamento do uso da nuvem, né? E, obviamente, também dentro da nuvem existem diversas opções de usar a infraestrutura, então o cost optimization, né? Ou seja, e aí de novo, né? Se você pensa na arquitetura, no design de como você vai mover as coisas, você pode fazer isso de uma forma mais barata e mais efetiva do que você fazia on-premises. Mas o efeito pode ser adverso se você não se planejar e não tomar o cuidado na seleção e na contratação desses recursos, né? Um outro aspecto que eu destacaria é o aspecto cultural, né? Assim, porque a mesma facilidade e agilidade que a nuvem traz, ela tem imensos aspectos positivos, mas se não usada adequadamente, ela pode ter a sua consequência negativa, um aumento de custos inesperados pela falta de uma cultura adequada de como usar a nuvem. Que eu estou falando isso como exemplo, né? Desligar os recursos no momento em que eu não estou usando,
cloud, né? Então, normalmente quando você trabalha on-prem, seus desenvolvedores, seus usuários estão acostumados a usar esses recursos sem uma conta variável vinda no fim do dia, né? Assim, quando você usa a nuvem, este é um componente importante que precisa ser pensado, que precisa ser endereçado, né? E aí, voltando à sua pergunta, né? Esses são desafios que a gente tem encarado, né? Assim, tanto de cultura quanto de arquitetura. Em relação à estratégia, como eu mencionei, a gente vê a nuvem como um elemento de agilidade e escalabilidade. Assim, claro que ele traz uma eficiência de custos, ele traz uma eficiência de custos, como eu falei, se usado adequadamente, mas eu acho que esses dois elementos de agilidade e escalabilidade foram que fundamentalmente na nossa estratégia a gente colocou como uma intenção para usar nuvem, né? E até, você mencionou alguns recursos físicos, né? A gente acabou de anunciar semana passada, né? Em relação ao data center, a gente está fazendo o divest dele, né? Então, assim, e obviamente isso faz parte da nossa equação econômica e de como a gente enxerga isso, de não ser mais o proprietário de uma infraestrutura, mas sim se alavancar no volume, na disponibilidade e na qualidade dos recursos de nuvem para, como eu falei, apoiar a nossa estratégia no digital, mas também para apoiar os nossos processos tradicionais de produção e distribuição de mídia. Poxa, Carlos, pensando exatamente nesse cenário que você compartilhou sobre arquitetura, né, os próprios desafios aí para as empresas, né, porque não é necessariamente simples migrar para a nuvem, né, como a gente pensa. Especialmente pensando numa empresa grande como vocês, que daí tem sistemas legados, informações sensíveis dentro do negócio, né? Então, decidir exatamente o que vai migrar e quando, qual que é o primeiro passo de estratégia de uma estratégia complexa, né, como essa, vai variar de empresa para empresa. Eu queria entender na tua visão como é que foi que vocês decidiram, né? Obviamente, em conjunto sempre com o time aqui do Google, como que vocês decidiram que seria migrado aí para a nuvem e quais foram as prioridades que vocês pegaram dentro desse contexto? Obviamente, essa avaliação de readiness, digamos assim, ou de prontidão para mudança para a nuvem, ele é um elemento importante, mas e no fim do dia, feita essa avaliação de arquitetura, em alguns casos, a conclusão é que você vai ter que replataformar algumas aplicações e sistemas, né? Para melhor usar os recursos da nuvem. Claro que há sempre a opção de um lift and shift, e a gente vai fazer alguns lift and shifts dentro desse processo, porque mesmo em alguns cenários, né, e eu não estou aqui generalizando para todas as organizações, será mais cost effective gerir esses recursos com lift and shift numa nuvem do que on-premise, né? Mas sem dúvida que o grau de prontidão, ele é um item de priorização na nossa sequência de move to cloud, né? E aí aqui a gente está falando de dois cenários bem distintos, né? O cenário de digital e o cenário de media supply chain, porque o de media supply chain ele tem um nível de prontidão em vários aspectos menor do que o do digital, seja porque foi concebido e nasceu, né, em momentos anteriores até a existência de nuvem, mas a gente acredita que no tempo dessa parceria, né, uma parceria longa de 7 anos, a própria indústria, e estou falando aqui dos provedores de soluções de mídia, vão estar mais maduros e evoluir suas próprias soluções, como vários já evoluíram, para serem, se não cloud native, adaptáveis para a nuvem e que a gente possa aí usufruir desses benefícios de agilidade e escalabilidade que eu mencionei. Um exemplo pontual, a gente já tem trabalhado até por conta da pandemia num cenário que a gente chama de live production, assim, que é uma produção totalmente remota de um evento esportivo como um jogo de vôlei usando recursos na nuvem, né? Então significa que a gente vai levar muito menos equipes, se é que a gente vai levar alguma, dependendo do tamanho do evento, né, para uma arena para fazer essa transmissão, né? É o que a gente brinca de ter a câmera no estádio e todo o resto fora do estádio, né? Assim, então eu trago a imagem e faço todo o ciclo normal de produção de conteúdo de forma remota. E aí falando dos benefícios, é isto que a gente quer alavancar, é isto que a gente tem como expectativa de transformar, e com isto impactar a própria indústria de mídia com formas mais flexíveis e inteligentes de se produzir mídia.
É bom que você tocou nesses temas, né? Porque, querendo ou não, acho que a pandemia veio também, teve muitos aspectos negativos, mas olhando num viés nosso tecnológico, fez com que as empresas se movimentassem. Até comentou esse ponto de alguns laboratórios que vocês têm feito, exemplo que você colocou agora de você levar os recursos para dentro de uma quadra, especificamente sem levar as pessoas, né? Só levando a tecnologia em si, que acaba sendo muito legal. Deixa eu puxar também nesse mesmo gancho um questionamento para você, que o meu é o segundo mais amplo, né? O do Marcelinho está sendo mais direcionado aos meus mais amplos, mas qual o impacto que vocês esperam da migração para o Google Cloud na própria inovação de vocês, na própria inovação da Globo? Eu acho que aqui tem um exemplo concreto em que a gente está trabalhando com o time de Android TV em melhorar a experiência do Globoplay para o nosso consumidor nos TV sets de Android TV, né? Então, este é um exemplo de inovação dentro da parceria. Eu posso citar outros, né? Quando a gente fala do lado de AI e Machine Learning, além do desejo de acelerar a capacitação, ampliar a capacitação das nossas equipes, a gente trabalhar com engenheiros do Google em coisas como melhoria de algoritmos de recomendação editorial, para citar um exemplo, né? Então, eu diria que o segundo grande campo de inovação é no lado de dados, né? E aí usando as capacidades que a própria plataforma da GCP tem no mundo de analytics, mas também a troca de experiências em DataOps, em AI e Machine Learning que o Google tem e que irá partilhar conosco no contexto dessa parceria. Pensando nesse contexto, Carlos, que você trouxe sobre o cenário de aproveitar, né, as capacidades de analytics do Google Cloud, vocês também estão pensando, acredito, na capacidade de inteligência artificial, de machine learning, né? Tudo isso pensando, acho que nesse contexto de acelerar o processo de transformação. O processo de transformação digital, toda a parte de modernização, de operações, até acho que é potencializar realmente as tecnologias do mundo. Como é que vocês imaginam que tudo isso pode ajudar na resolução dos desafios que tem hoje? E quais seriam os principais casos de uso para a Globo dentro desse contexto? Eu citei alguns aqui, né? Então, eu vou primeiro falar do Media Supply Chain. Então, eu citei aqui o Live Production como um deles, né? Mas a gente espera, por exemplo, a decupagem de metadados de uma forma automática, com o uso de AI e Machine Learning, como um use case de aceleração do tagueamento e da classificação de conteúdo. Todas essas capacidades de analytics, elas destampam, né, muita oportunidade de melhorar a recomendação, personalização, segmentação. Então, trabalhar esses temas no contexto de dados faz parte da nossa estratégia, e aí, usando a cloud, acelerar isso. Ela não nasceu por conta da nuvem, mas sim, ela está se beneficiando do movimento de nuvem. E ter o que eu chamei da Media Supply Chain, né, sendo feita de uma forma mais produtiva e mais eficiente, é um outro benefício que a gente espera que com a parceria a gente consiga trabalhar com o Google e com os solutions providers da indústria de mídia para acelerar isso, né? Eu citei aqui o Diverse Data Center, mas no mundo de Media Supply Chain, vou dar um outro exemplo, o playout na nuvem, e aí para os nossos ouvintes, o playout é o que faz com que o sinal de vídeo chegue na casa dos consumidores, né? Seja na TV, seja em outros dispositivos, né? Ele, tradicionalmente, ele também é baseado numa sala física com uma série de componentes, né, para a gestão desse playout, né? Imagina um playout na nuvem, num momento como a Olimpíada, né? Eu consigo, e vocês estão vendo isso já no Globoplay, por exemplo, eu consigo ter todos os sinais que eu recebo de Tóquio disponíveis para o consumidor. Num cenário anterior, eu estaria limitado à minha capacidade de construir, vou usar a sala aqui como elemento simbólico, 40 salas para fazer o playout de 40 sinais distintos, né? Assim, e claro que isso é só uma analogia, não seriam necessariamente 40 salas, mas seriam recursos dedicados para esses canais. Então, esses são exemplos de inovação que a gente já está, e assim, a parceria começou agora, não vai esperar daqui a 7 anos para ter essas inovações. A gente imagina um fluxo contínuo. No contexto da parceria, a gente tem um framework para discutir essas inovações, para discutir essas ideias e juntos decidir quais que a gente, nesse funil, leva adiante para a inovação.
Carlos, muito feliz que você pôde se juntar a nós hoje, compartilhar todas as informações que você passou. Claro que tem um mundo de informações por trás de tudo isso, né? A gente falou aqui mais genericamente em cima dos temas. No meu caso, eu como consumidor, eu vejo minhas filhas aqui em casa também, consumidoras de Globoplay para séries, etc. Eu fico feliz porque, querendo ou não, a gente vai trazendo mais produtos e com mais performance e melhores para o consumidor, e eu como consumidor fico feliz em poder consumi-los, não só olhando na viés Google Cloud, que a gente fica muito feliz, né, Marcelinho, mas também do lado do consumidor. Por favor. Com certeza. Eu queria até aproveitar e estender mais uma pergunta aqui, Dani, para o Carlos. Claro. Como é que você aconselharia, Carlos, outras empresas aí a começar esse plano que vocês estão traçando, né, toda essa parte da parceria, continuidade dos negócios, e como que eles podem trabalhar com tudo isso pensando nesse cenário difícil que, vamos dizer assim, desafiador que a gente passou aí nesse um ano e meio sem precedentes, né? Pensando que a gente tem que mudar tudo e vocês se reinventaram aqui dentro desse processo. Qual seriam suas dicas aí, conselhos? A primeira colocação, e essa frase não é minha, nem esse pensamento é meu, né, assim, mas as crises criam grandes oportunidades. Eu acho que a pandemia mostrou isso na aceleração da transformação digital, não só na Globo, mas em qualquer indústria, em qualquer empresa, né, assim, essa migração de um novo formato de trabalho, e tem até aquela brincadeira, o que acelerou a transformação foi o CEO, o CTO ou a pandemia, né? Em muitas organizações a pandemia a resposta é correta, mas o meu ponto, voltando na sua pergunta, eu acho que a gente tem que partir da estratégia. Eu acho que o melhor caminho para um movimento de cloudification, ele está associado à estratégia, né? E aí, por que no início até eu coloquei aquele contexto da nossa mudança de estratégia do D2C e a ambição de ser uma MediaTek, porque estes são os componentes da estratégia que sem o uso de cloud, e não vou dizer que eles seriam impossíveis, mas eles seriam muito mais difíceis. Então ele torna a decisão do move to cloud, de um cloudification mais natural como parte da estratégia do que se fosse simplesmente uma análise técnica ou de tecnologia em que eu vou substituir o uso de recursos on-premise por recursos na nuvem, né? Além disso, eu acho que ela traz para esse tipo de análise mais valor para o uso da cloud, né? Assim, ele solidifica, né? E esse foi exatamente o nosso caso. A gente aprovou essa estratégia nos níveis mais altos da organização e a partir dela que a gente começou a buscar definir e construir uma parceria. Não foi o inverso de a gente olhar a tecnologia e simplesmente buscar um caminho de facilitar isso, né? Assim, a gente partiu da estratégia e essa sugestão e talvez meus 3 cents de recomendação para quem não abraçou e ainda não começou sua jornada. Sensacional. Poxa, vou reforçar o comentário do Daniel e vou falar muito obrigado, cara, por ter compartilhado todas essas informações junto com a gente. A gente fica muito feliz de poder trazer o máximo de informações para os nossos ouvintes. E se quiser deixar alguma outra mensagem adicional, fique à vontade. Mas eu fico muito feliz de ter participado aqui junto com a gente do nosso Google Cloudcast. Não, foi um prazer. Eu agradeço o convite. Como eu falei, assim, esse é um movimento estratégico para a Globo, sem volta, e que a gente espera trazer muita novidade e boas experiências para os nossos consumidores. Muito bom, Carlos. De cabeça, na nuvem. Mais uma curiosidade para vocês. O primeiro tweet do Google. Caro ouvinte twitteiro, você se lembra do seu primeiro tweet? Pois tenha certeza que o Google lembra. O Twitter é uma das redes sociais mais populares do mundo, foi fundada em 2006. É uma plataforma que funciona como um espaço para que os usuários compartilhem seus pensamentos, interajam uns com os outros e postem fotografias, vídeos, links, toda a informação que eles julgarem necessárias. Mas tudo isso desde que não ultrapasse o limite de 280 caracteres, já que a barreira dos 140 caracteres ficou lá no passado, na primeira versão do Twitter, vamos dizer assim. Inclusive, o Twitter é um espaço no qual as marcas podem interagir com o seu público. Isso, na realidade, foi exatamente o que o Google fez. No dia 25 de fevereiro de 2009, compartilhando seu primeiro tweet em uma linguagem binária.
Olha que legal. O post dizia apenas I'm feeling lucky, ou eu estou me sentindo com sorte. Quando traduzido para o português, a gente consegue dar essa brasileirada, né? Mas em inglês era o I'm feeling lucky. Não significa muito, mas com certeza o Google inovou na linguagem escolhida para esse primeiro post. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do tweet, junto com o nome do Google Cloudcast em binário, para que vocês vejam ele como uma curiosidade. Uma outra curiosidade: o Google é mais jovem do que a maioria das pessoas pensa. Nem todo mundo está preparado para saber a idade do Google. Isso porque ele é da geração Z e neste ano completou 23 anos. A sua fundação aconteceu em setembro de 1998. Então, se você é da geração X ou Y, tenho certeza que se sentiu um pouco mais velho assim como eu, certo? Já o YouTube é ainda mais novo. Ele foi fundado em fevereiro de 2005, há 16 anos, e foi comprado pelo Google em 2006. Apesar disso, os millennials e a geração Z, eles podem ter a sensação de que o Google é mais velho do que eles, por terem vivenciado o boom tecnológico nas últimas 3 décadas e por associarem algumas de suas memórias de infância com a internet. É difícil imaginar um mundo sem o Google, né? E nem faz tanto tempo assim. Lembro todos vocês novamente, temos o e-mail googlecloudcast@google.com. Se quiserem mandar dúvidas, sugestões ou qualquer outra informação, nos envie. O episódio de hoje fica por aqui. Agradeço a todos vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado, Marcelinho. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.